Graças a Deus a todos, eu cumprimento com a paz. Uma leitura aqui em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 21, que diz assim, a palavra de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. Glória a Deus. Versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Bem sabemos que a palavra de Deus ela é fiel, e nós vemos também que ela mesma diz que passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. A justiça de Deus, no versículo 21 que a gente leu aqui. Mas agora o que? Esse versículo é cumprimento dos versículos anteriores. No caso, o versículo 20, está escrito assim, visto que ninguém será justificado diante dele quem? De Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que o pecado, a lei, na realidade, quando ela foi dada ao povo de Israel, ao povo que Deus separou, tirou do meio do Egito e fez um povo separado dos demais e deu a ele a lei, deu a ele os 10 mandamentos. Essa lei que Deus deu ao povo de Israel, ela não foi uma lei para justificar esse povo. Ela foi uma lei para que o povo tivesse conhecimento do caráter de Deus, conhecimento da santidade de Deus. Foi para que o povo tornasse conhecido ao povo aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era o pensamento de Deus para a vida do ser humano. E por outro lado, a lei foi dada também para que o povo, como a palavra de Deus diz mesmo, no versículo 19, que diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável, todo mundo, os que estão na lei e os que não estavam debaixo da lei, no caso nós, os gentios, para que todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado, aí entra o versículo 20, diante dele por obras da lei,
Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ok. Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, que a lei que foi dada, foi para que viesse o pleno conhecimento do pecado de cada um. Porque a lei não foi dada para justificar. A lei foi dada para apontar o pecado de cada um e trazer uma consequência para cada pecado cometido. Então, quando Deus deu os 10 mandamentos, deu a lei, Deus estava falando, vocês façam assim. Eu sou assim. Eu quero assim. Se vocês não fazerem assim, vocês serão punidos. Então, antes da lei, não existia pecado. Por exemplo, hoje, se não tivesse a lei contra o assassinato, ou a morte, ou alguém que mata uma pessoa lá, se não tivesse essa lei, a pessoa estaria fazendo para ele, não tinha nada que o impedisse, porque não tem uma lei ali que dizia que aquilo era errado, que aquilo não poderia. Mas a partir do momento que foi criada a lei, essa pessoa, ela automaticamente ela sabe que se ela fizer, ela está fazendo contra a lei, e se ela fizer, terá uma consequência daquele ato que ela praticar. Então, a partir daí, a sua consciência começa a acusá-lo se por acaso essa pessoa fizer. Porque se ele fizer, o que ele vai fazer? É correr, se esconder. Por quê? Porque ele sabe que praticou algo que a lei proíbe. Que a lei proíbe e castiga aqueles que o fazem fora dos parâmetros ali da lei. Então, a lei que foi dada ao povo foi exatamente para isso também, para que condenasse o povo e para que o povo soubesse e fosse culpado de tudo o que eles praticassem. Tanto que Israel nunca chegou ao conhecimento, nunca chegou à justificação, nunca foram perfeitos, sempre se desviaram, sempre se afastaram, mesmo com essa lei que Deus deu, porque a lei vinha apontando seus pecados e eles eram condenados por essa mesma lei. Então, é isso aí que o apóstolo Paulo está dizendo. Aí no versículo 21 que a gente leu, aí o apóstolo Paulo vem falando, mas agora, sem essa lei, sem lei, porém, ou melhor, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. O que é essa justiça de Deus? A justificação de Deus, certo? Testemunhada pela lei, mas se é sem lei, porém, ela é testemunhada. Ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Tem muitas passagens no Antigo Testamento da lei que eles apontam para Cristo, para essa justificação. Então, ela veio sem lei, essa justiça de Deus, porém já foram testemunhadas pela própria lei e pelos profetas. O versículo 22, ele diz assim, é a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, ou melhor, versículo 21. Aí no versículo 22 diz, justiça de Deus não é justiça do homem, aqui está escrito justiça de Deus, mediante as obras? Não, mediante a fé em quem? A fé em mim, a fé no meu pai, a fé na minha mãe, a fé no Santo Benedito, Santo Antônio, a fé em São Judas, a fé, são tudo homem de Deus, foram tudo pessoas santas realmente, mas aqui o que está dizendo, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então,
é uma boa nova que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja de Roma. Eu não vou entrar no mais profundo o porquê que ele está falando isso, porque vai levar muito tempo. Mas ele está trazendo essa palavra à igreja de Roma, explicando que a justificação dos romanos, a minha justificação, a sua justificação, ela não é por meio de obras, trazendo para nós aqui, por meio de obras carnais. Ela não é por meio de cultos, por meio de costumes bons. Ela não é por meio de caridade, de esmolas. Ela não é por meio de você ajudar simplesmente por ajudar ali alguém, por você ter caráter, ter um bom relacionamento com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Não. A justiça de Deus não tem nada a ver comigo e com você, meu querido. Presta atenção. A justiça de Deus não é porque você vai fazer algo bom, obras boas, que você é justificado. Não. É igualmente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, vocês, romanos, escute, porque a justiça de Deus não vem mediante a lei, não é pelas obras da lei, tá? Porque as obras da lei trouxe para vocês o conhecimento do pecado. Então ela não pode aperfeiçoar ninguém, ela não pode justificar ninguém, certo? Ninguém será justificado diante das obras da lei, perante Deus. Como eu já expliquei que o papel da lei era de apontar o erro e o pecado daquelas pessoas e trazer uma justo castigo. Mas a nossa justificação, justiça, vem mediante a fé em Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus. Você precisa crer no Cristo, Filho de Deus, certo? Quem é Jesus? É o Filho de Deus, é o próprio Filho de Deus. Quando a gente fala que crê em Jesus, é crer nele como Deus, crer nele como Senhor, crer nele como o Cristo que havia de vir, crer nele como Salvador da sua alma, crer nele no seu evangelho, na sua palavra, em tudo o que ele diz. E só pelo fato da gente falar que crê e não praticar as obras também, não é uma evidência que nós cremos realmente em Cristo, certo? Então nós temos que crer em Cristo, mas também quando nós cremos, as nossas obras condiz com aquilo que nós cremos, certo? Condiz, elas vão atrás da nossa crença em Cristo. Porém, as obras não é que vai justificar você diante de Deus. Entenda de uma coisa: você creu em Cristo, creu no seu evangelho, creu na sua palavra, creu que ele morreu por você, creu que ele ressuscitou, creu que ele levou os seus pecados no madeiro e que se entregou por você, morreu com os seus pecados ali, porque a Bíblia fala que ele levou sobre si os nossos pecados e crucificou os nossos pecados juntamente com ele. Então, ele levou os nossos pecados. Através desse sacrifício, ele trouxe a salvação a mim e a sua alma. Porém, para aqueles que crerem em Cristo, como o versículo 22.
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, seja quem for. Se você crê, você já está salvo, como o próprio Jesus disse: aquele que crê já está salvo, aquele que não crê já está condenado. Portanto, não creu no nome do Filho unigênito do Pai. Então, você que crê, automaticamente a justiça de Deus repousa sobre a sua vida. E quando você crê, você pratica as obras, já não é para ser salvo. Você pratica as obras, já não é para ser justificado, porque justificado você já está. Você pratica as obras porque você é justificado, porque você é justo, porque você está livre da condenação, porque você está sem dívida para com Deus. Aí você pratica, não por obrigação, mas com gosto de agradar um Pai que ama a você, pois entregou o seu Filho na cruz para morrer em seu lugar. Um Pai que não mediu esforço para te salvar. Imagine aí, você que estava preso no pecado, morto na sua consciência, Deus lhe deu vida através de Jesus. Então aí você, quando abraça esta oportunidade, quando abraça com esta fé que Jesus pagou por você, que Ele levou sobre Ele, sobre o madeiro, os seus pecados, você ainda então, você abraça essa fé. Aí você já está salvo, você é salvo e você começa uma nova vida, uma vida de obediência ao Pai, para que você possa agradar a Ele e agradecer a Ele por o que Ele já fez por você, pela justificação que Ele já justificou a sua alma e já salvou a sua vida. Então acredite, tudo vem por meio de Cristo Jesus. Ele já salvou a sua alma e Ele ainda fará coisas maiores, continuará fazendo na sua vida através dessa caminhada na presença dEle, porque você precisa ter uma mudança de vida. Aquele que crê, tem uma mudança de vida e crê nas palavras que Ele falou, e você vai começar a procurar ver o que é que Ele quer que você faça, qual o modo de andar que Ele quer que você anda. Aí você vai começar a aprender com Ele, você vai começar a fazer como Ele fez, você vai começar a falar como Ele falou, você vai começar a andar como Ele andou, você vai começar a querer ser parecido como Ele, assim como um filho quer ser parecido com o pai. Não é verdade? Um pai que ama o seu filho, o filho que ama o seu pai, tem orgulho. Aí o filho quer ser parecido como o pai, aí você vai querer ser parecido como ele, porque ele te ama, te amou e te ama e te amará eternamente. Abrace essa oportunidade, creia com todas as suas forças e corra o mais rápido possível. O que mais você puder correr, corra para os braços de Cristo, corra para crer no Evangelho, creia no Evangelho, creia no Evangelho, creia em Cristo, creia na justificação do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.